Havia algo obsceno na forma como aquele fio de cabelo brilhava contra a fronha branca de algodão egípcio. Era um fio longo, ondulado, de um tom de louro que beirava o artificial, reluzindo sob a luz pálida da manhã que entrava pela fresta da cortina. Eu fiquei parada ali, com a mão suspensa no ar, sentindo o estômago dar um nó tão apertado que me faltou o ar. Eu sou morena. Meus cabelos são negros, grossos e pesados. Uma herança genética que Augusto sempre fez questão de dizer que me dava um ar comum, pesado, sem o requinte que ele julgava merecer. Aquele fio louro não era meu. E o pior de tudo, eu sabia exatamente a quem pertencia. Não gritei. Não chorei. Apenas peguei aquele fio entre o indicador e o polegar, sentindo a textura fina, e o coloquei dentro de um pequeno envelope de papel que guardava na mesa de cabeceira. O silêncio na casa era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio no corredor, marcando os segundos da minha antiga vida escoando pelo ralo. Augusto já tinha saído para o trabalho, deixando para trás o cheiro do seu perfume caro, misturado com um aroma adocicado que agora eu reconhecia, mas que durante meses me forcei a ignorar. Desci as escadas sentindo minhas pernas pesadas, como se arrastasse correntes. A casa estava impecável, fria, quase um museu. Augusto exigia perfeição. Ele sempre dizia que, já que eu não contribuía com a intelectualidade do casal, uma das suas ofensas favoritas para diminuir minha inteligência, eu deveria ao menos garantir que o ambiente onde ele repousava sua mente brilhante estivesse à altura. Lembro-me de como ele comentou, na semana anterior, que eu estava ficando desleixada, que a casa tinha cheiro de estagnação. Ele usou essa palavra com um prazer sádico, saboreando cada sílaba enquanto ajeitava o nó da gravata, sem sequer olhar nos meus olhos. Naquele dia, passei as horas como um fantasma na minha própria vida. Limpei, organizei, mas minha mente estava em outro lugar, revisitando cada humilhação, cada momento em que Augusto e Laura, a tal sócia estratégica que ele trouxe para nossas vidas há 6 meses, me fizeram sentir menor que um grão de poeira. Laura. O nome tinha gosto de fel na minha boca. Ela não era apenas uma amante, era uma predadora. Lembrei-me do último jantar que Augusto insistiu em oferecer aqui em casa para discutir negócios. Laura chegou com um vestido vermelho sangue, justo, e aquele cabelo louro impecável caindo sobre os ombros nus. Ela entrou na minha casa não como uma visita, mas como uma inspetora avaliando um imóvel prestes a ser demolido. Durante o jantar, ela não perdeu uma única oportunidade. Recordo-me nitidamente de como ela elogiou o assado, mas com aquele tom de voz que gotejava veneno, dizendo que era uma comida rústica, o tipo de prato que a avó dela faria na fazenda, sugerindo que eu não tinha sofisticação para nada além do básico. Augusto riu. Ele riu e concordou, acrescentando que eu tinha essa essência simples e que ele tentava, sem sucesso, me polir há anos. Eles trocaram um olhar cúmplice por cima das taças de vinho, um olhar que me excluía totalmente, como se eu fosse a servente invisível que apenas repunha a comida. Naquele momento, enquanto eu encarava o balcão da cozinha polido até brilhar, a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam rindo de mim. Eles sentiam prazer em me humilhar na minha frente, testando até onde minha suposta ignorância ou submissão iria. Laura chegou a comentar naquela noite, olhando para as minhas mãos, que eu deveria investir em tratamentos dermatológicos mais caros, pois as mãos denunciavam a idade e o desgaste de quem trabalha muito com produtos de limpeza. Augusto completou a frase dela, dizendo que eu era teimosa, que gostava de brincar de dona de casa porque, segundo ele, era a única coisa que minha capacidade mental permitia gerenciar sem causar desastres. A raiva, que antes era uma brasa morna, começou a virar um incêndio florestal dentro do meu peito. Mas eu precisava ser fria. Mais fria do que o mármore daquela cozinha. Quando a noite caiu, preparei o jantar. Fiz o prato favorito dele, um risoto que exigia 40 minutos de atenção ininterrupta, mexendo a panela. Augusto chegou pontualmente às 20 horas. Ele entrou batendo a porta com um pouco mais de força do que o necessário.
um hábito que ele adquiriu para anunciar que seu dia tinha sido estressante e que eu deveria pisar em ovos. Ele jogou as chaves no aparador e nem me cumprimentou. Passou direto por mim, murmurando que a casa estava abafada e que eu tinha a incrível capacidade de transformar o lar dele em uma estufa sufocante. Eu apenas sorri, um sorriso fino e discreto, e disse que o jantar estaria servido em 5 minutos. Sentamos à mesa. Ele comeu em silêncio por alguns minutos, o garfo batendo no prato de porcelana com uma agressividade contida. Eu o observei. Observei as rugas de expressão na testa dele, a boca que tantas vezes me dissera coisas terríveis. Lembrei-me de quando ele me chamou de peso morto, na frente da própria mãe dele, a dona Célia. Ela, por sua vez, sempre reforçou o comportamento dele. Dona Célia costumava dizer, com a voz mansa de quem destila veneno, que Augusto precisava de uma mulher de fibra, não de uma enfeite de sala que murchava com o tempo. Augusto era o filhinho da mamãe, um homem que precisava da aprovação dela para tudo, mas que dentro de casa se transformava em um tirano para compensar suas próprias inseguranças. Durante o jantar, ele finalmente falou. Ele disse, sem tirar os olhos do prato, que Laura havia comentado sobre a decoração da sala. Disse que ela achava tudo muito datado, muito anos 2000, e que ela tinha um gosto impecável para design. Ele sugeriu, ou melhor, ordenou, que eu marcasse um café com ela para pegar umas dicas, pois, segundo ele, eu estava precisando desesperadamente de uma atualização, não só na casa, mas na vida. Ele falou que eu estava ficando obsoleta, igual aos móveis que eu tanto cuidava. Eu continuei cortando minha carne, pedaço por pedaço, mastigando devagar. Perguntei, com a voz mais neutra que consegui reunir, se ele achava que Laura teria tempo para me ajudar, visto que ela parecia ser uma mulher tão ocupada. Ele soltou uma risada curta, seca. Respondeu que Laura sempre tinha tempo para o que era importante e que, no fundo, ela sentia pena de mim. Disse que ela via o quanto eu me esforçava para ser relevante no mundo dele e que ela, por caridade, poderia me dar algumas orientações de etiqueta e estilo. Pena. A palavra ecoou na minha cabeça. Eles sentiam pena. A amante que dormia na minha cama quando eu saía para fazer as compras do mês sentia pena de mim. Terminamos o jantar. Ele se levantou sem agradecer, pegou o celular e foi para a varanda. Eu sabia o que ele estava fazendo. Estava mandando mensagem para ela, relatando como o jantar com a esposa chata tinha sido insuportável, como ele mal podia esperar para se livrar da minha presença monótona. Lavei a louça, sequei cada prato, guardei tudo. Apaguei as luzes da cozinha, da sala de jantar, do corredor. Subi as escadas. Augusto já estava no quarto, deitado, com a luz do abajur acesa, lendo alguma revista de negócios que ele usava para projetar sua imagem de homem de sucesso. Entrei no quarto e fui para o banheiro. Tomei um banho longo, deixando a água quente correr pelas minhas costas, tentando lavar a sensação de sujeira que a presença dele me causava agora. Vesti meu pijama, o de seda que ele detestava porque dizia que escorregava demais, e voltei para o quarto. Ele nem levantou os olhos. Perguntou, com tédio, se eu tinha trancado a porta da frente, insinuando mais uma vez que eu era esquecida e incompetente. Confirmei que sim. Deitei-me do meu lado da cama. Aquele mesmo lado onde, horas antes, eu encontrara o fio de cabelo louro. Apaga a luz, Wanda. Amanhã tem um dia importante. Vou ter uma reunião decisiva com a Laura e investidores. Preciso estar descansado, e sua respiração pesada às vezes me atrapalha. Ele resmungou, virando-se de costas para mim. Minha respiração pesada. Tudo nele era uma crítica. Tudo era uma forma de me podar, de me diminuir, até que eu não fosse nada além de uma sombra conveniente que lavava suas roupas e mantinha sua aparência de homem de família respeitável. Esperei. Esperei 1, 2, 3 mil segundos mentais. A respiração dele mudou. Tornou-se rítmica, profunda. O leve ronco que ele sempre negava ter começou a vibrar. Sentei-me na cama, no escuro. Meus olhos já estavam acostumados com a penumbra. O celular dele estava no criado mudo, carregando. Augusto era arrogante. A arrogância o tornava descuidado.
Ele mudara a senha meses atrás, achando que eu nunca descobriria. Mas ele subestimava minha capacidade de observação. Ele usava a data de aniversário da morte do pai dele, o único homem que ele temia. Eu sabia a sequência de cor: 0, 5, 0, 9. Estendi a mão e peguei o aparelho. O metal estava frio. Desconectei o cabo com cuidado cirúrgico. Digitei a senha. A tela desbloqueou, iluminando meu rosto com uma luz fantasmagórica. Fui direto às mensagens. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Não eram apenas juras de amor ou sexo. Era um plano de destruição. Havia áudios. Coloquei o volume no mínimo e encostei o aparelho no ouvido. A voz de Laura, estridente e debochada, dizia: Amor, quando você vai tirar essa sanguessuga da casa? Já escolhi as cores novas para a sala. Não aguento mais saber que ela toca nas suas coisas. A resposta dele, gravada naquela tarde, era ainda mais cruel. Calma, minha deusa. Estou preparando o terreno. O advogado disse que se eu alegar insanidade ou instabilidade emocional dela, consigo tirar tudo. Ela já está velha, cansada. Ninguém vai acreditar nela. Vou deixá-la sem nada, ela vai ter que voltar para ir à casa daquela irmã pobre dela no interior. Só preciso de mais um mês para transferir os bens maiores para o nome da empresa e blindar nosso patrimônio. Aguenta firme. Em breve, a Vandinha vai ser passado. Eles riam. Havia emojis de risada, emojis de caixão, emojis de brinde. Eles planejavam me jogar na rua. Planejavam alegar que eu era louca. Planejavam me deixar na miséria absoluta, dependendo de favores, enquanto desfrutavam do dinheiro que nós construímos juntos. Sim, porque embora ele dissesse que eu não trabalhava, fui eu quem administrou cada centavo, quem economizou, quem lhe deu a estrutura para ele crescer. Senti uma calma gelada tomar conta de mim. Não era desespero, era clareza, uma clareza cristalina e letal. Abri o aplicativo do banco dele, o banco digital onde ele concentrava a liquidez, o dinheiro rápido que ele usava para suas transações e mimos para Laura. Ele tinha o hábito de deixar o aplicativo logado com biometria. Mas eu sabia que a senha numérica de transação era a mesma data, invertida. Ele não tinha criatividade, apenas ego. O saldo brilhava na tela. R$ 854.000,32. Era o fundo de reserva dele, o dinheiro que ele jurava que não podíamos mexer nem em caso de emergência, mas que estava gastando com jantares e hotéis 5 estrelas para ela. Minhas mãos não tremiam. Abri minha conta em um banco digital que eu havia criado secretamente anos atrás, quando minha intuição feminina começou a sussurrar que algo estava errado, embora eu nunca tivesse usado. Digitei o valor: 854,000. Deixei os 32 centavos. Não por piedade, mas como um insulto final. Uma gorjeta. Apertei transferir. O aplicativo pediu a confirmação. A tela girou por 2 segundos, que pareceram 2 séculos. Transferência realizada com sucesso. O dinheiro sumiu da conta dele. Apareceu na minha. Imediatamente, comecei a distribuir aquele valor para 3 outras contas de investimento em nomes diferentes. Contas de previdência privada que, eu sabia, tinham burocracias imensas para estorno imediato. Em questão de 5 minutos, o dinheiro dele tinha viajado o mundo digital e estava trancado em cofres virtuais, que só eu tinha a chave. Mas não parei por aí. Acessei o e-mail dele. Cancelei as reservas do hotel de luxo nas Maldivas que ele tinha feito para o próximo mês. Em nome de Sr. e Sra. Laura. Uma ousadia que me fez trincar os dentes. Depois, entrei no sistema da seguradora do carro importado dele, aquele SUV preto que ele amava mais do que a própria vida, e cancelei a apólice. Fiz o mesmo com o seguro de vida. Eram 3 horas da manhã. Eu tinha destruído a segurança financeira imediata dele e exposto sua vulnerabilidade. Mas ainda faltava o golpe físico, o despertar. Levantei-me da cama. Acendi a luz principal do quarto. A claridade repentina fez Augusto resmungar e cobrir o rosto com o braço. Mas que inferno é esse, Wanda? Apaga essa luz? Ele grunhiu, a voz rouca de sono e irritação. Eu não disse nada. Caminhei até o lado dele da cama.
Peguei um copo de água que estava no criado mudo. Água gelada que ele exigia que estivesse sempre lá. E, com um movimento calmo e deliberado, despejei o conteúdo inteiro no rosto dele. Ele engasgou, tossiu e sentou-se na cama num pulo, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo, a água escorrendo pelo pijama de seda. Você ficou louca? Ele gritou, limpando o rosto com as mãos, olhando para mim com uma mistura de choque e fúria assassina. Você perdeu o juízo, sua inútil? Eu permaneci parada, segurando o copo vazio, olhando para ele de cima. Minha expressão era impenetrável. O dinheiro acabou, Augusto, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas firme como aço. Ele franziu a testa, confuso, a raiva dando lugar a uma dúvida momentânea. Do que você está falando? Que dinheiro? Joguei o celular dele no colo dele. O aparelho bateu nas pernas dele e deslizou pelo lençol. A tela ainda estava acesa, mostrando o saldo da conta corrente. R$ 0,32. Aquele dinheiro que você ia usar para me destruir. Aquele que você ia gastar nas Maldivas com a Laura. Aquele que você economizou me chamando de peso morto. Acabou. Ele pegou o celular. Vi os olhos dele percorrerem a tela. Vi a cor sumir do rosto dele, transformando o vermelho de raiva em um branco cadavérico. Ele tentou atualizar a página com o dedo trêmulo. 1, 2, 3 vezes. 0,32. Ele levantou os olhos para mim. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, não vi desprezo. Vi pânico. Pânico puro, animal e absoluto. O que você fez? Ele sussurrou, a voz falhando. Wanda, o que você fez com o meu dinheiro? Nosso dinheiro, querido? Corrigi, dando um passo para trás. E isso é só o começo. Você queria uma guerra? Você queria me ver como uma inimiga? Parabéns, você conseguiu. Ele tentou se levantar, mas se enrolou nos lençóis molhados e caiu de joelhos no chão, patético, segurando o celular como se fosse um salva-vidas em um naufrágio. Você vai devolver isso agora? Ele gritou, tentando recuperar a autoridade, mas a voz saiu estridente, desesperada. Eu vou chamar a polícia! Eu vou te internar! Você é louca! A Laura! A Laura vai ter que pagar o próprio jantar a partir de hoje, interrompi. E sugiro que você não gaste sua energia gritando. Você vai precisar dela. Porque amanhã, Augusto, amanhã o mundo inteiro vai saber quem você realmente é. E acredite em mim, a pobreza vai ser o menor dos seus problemas. Virei as costas e caminhei em direção à porta do quarto. Senti, pela primeira vez em anos, que a casa me pertencia. Eu não era mais a mobília. Eu era a tempestade que acabara de desabar sobre o telhado de vidro dele. E eu estava apenas começando a quebrar as janelas. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta e impiedosa para a sala de estar. Augusto não havia dormido. Eu o ouvi durante as horas da madrugada, andando de um lado para o outro no andar de baixo, falando ao telefone em sussurros histéricos que, volta e meia, explodiam em gritos abafados. Ele ligava para o gerente do banco, para o advogado, para qualquer um que pudesse reverter o que ele chamava de erro catastrófico do sistema. Mas não havia erro. Havia apenas a minha vontade, executada com a precisão de uma lâmina cirúrgica. Desci as escadas às 7 horas da manhã, vestida impecavelmente. Escolhi um conjunto de linho bege, sóbrio, mas elegante, que me dava uma postura de autoridade. Meus cabelos estavam presos em um coque firme. Eu não era mais a esposa de pijama que ele desprezava. Eu era a dona do tabuleiro. Encontrei Augusto na cozinha. Ele estava irreconhecível. Os olhos estavam vermelhos, inchados, e a pele tinha um tom ceroso. Ele segurava uma xícara de café com as duas mãos, tremendo levemente. Quando me viu, ele se endireitou, tentando recuperar aquela postura de macho alfa que usou para me esmagar por 2 décadas. Você vai consertar isso, Wanda, ele disse, a voz rouca, mas carregada de uma ameaça latente. O gerente disse que foi uma transferência autorizada por senha e biometria. Você roubou meu dinheiro. Isso é crime. Eu posso te colocar na cadeia. Caminhei até a cafeteira, servindo-me de uma xícara com movimentos lentos e graciosos. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente,
contrastando com o cheiro azedo de suor e medo que emanava dele. Crime? Perguntei, virando-me para encará-lo, apoiando o quadril no balcão de mármore. Crime é o que você planejava fazer comigo, Augusto. Fraude patrimonial, ocultação de bens, abandono material. Eu tenho as gravações, tenho os e-mails, tenho o histórico de conversas onde você e sua sócia discutem como me deixar na sarjeta alegando insanidade mental. Ele vacilou. A menção às provas fez sua confiança tremer. Você invadiu minha privacidade. Ele rosnou, dando um passo em minha direção. Você é uma doente, uma paranoica. Ninguém vai acreditar em uma dona de casa frustrada e envelhecida contra um empresário respeitado como eu. Respeitado? Soltei uma risada curta. Augusto, a partir do momento em que eu enviar esses áudios para o conselho da sua empresa, para os seus investidores conservadores e para a sua querida mãe, o respeito vai evaporar. Mas não se preocupe com isso agora. Preocupe-se com o fato de que o cartão de crédito corporativo que você deu para a Laura foi cancelado há 10 minutos. A menção ao nome dela foi o gatilho. O rosto dele se contorceu. O que você fez com a Laura? Nada. Ainda. Tomei um gole do café, sentindo o calor do líquido descer pela garganta. Mas ela deve estar descobrindo agora que a vida de luxo que ela levava às minhas custas acabou. Nesse exato momento, a campainha tocou. Não foi um toque educado. Foi um dedo pressionado incessantemente, seguido de batidas fortes na madeira maciça da porta principal. Augusto correu para atender. Eu o segui, mantendo uma distância segura, curiosa para ver o espetáculo. Ele abriu a porta e Laura entrou como um furacão. Ela estava transtornada. O cabelo loiro, sempre tão perfeito, estava levemente desalinhado. Ela usava óculos escuros enormes, que arrancou do rosto assim que pisou no hall de entrada, revelando olhos que fuzilavam ódio. Seu cartão não passou! Ela gritou, sem nem olhar para mim, focada inteiramente nele. Eu fui pagar a reserva do spa e deu recusado. Tentei o outro, recusado. Que palhaçada é essa, Augusto? Você disse que tinha resolvido tudo. Ela parou de gritar quando percebeu minha presença. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele esgar de nojo que eu conhecia tão bem. Para Laura, eu era um inseto que se recusava a morrer. Ah, a doméstica está acordada! Ela destilou, a voz pingando veneno. O que foi? Está feliz vendo a confusão que você causou, sua ridícula? Augusto tentou acalmá-la, colocando as mãos nos ombros dela. Calma, meu anjo. A Wanda teve um surto. Ela mexeu nas contas. Mas eu vou resolver. É questão de horas. Laura se desvencilhou dele e veio na minha direção. Ela era mais alta que eu, mais jovem, e usava essa fisicalidade para intimidar. Ela parou a um palmo do meu rosto. O cheiro do perfume dela era enjoativo, doce demais. Escuta aqui, sua velha inútil. Ela sibilou, os dentes cerrados. Você acha que pode brincar com o meu dinheiro? Com a minha vida? Você não passa de um estorvo. O Augusto só não te chutou antes por pena. Ele tem nojo de tocar em você. Ele me disse que precisa pensar em outra coisa para conseguir transar com você. Você é patética. Senti o impacto das palavras. Elas foram projetadas para doer, para rasgar. E doeram. Mas a dor agora era combustível. Eu olhei nos olhos dela, aqueles olhos azuis frios e vazios, e sorri. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso de quem sabe onde o corpo está enterrado. Seu dinheiro? Perguntei calmamente. Interessante. Até onde eu sei, o nome na certidão de casamento é o meu. O nome nas contas de onde saíram os fundos para comprar aquele seu apartamento bachelor que o Augusto financiou. Bem, o dinheiro saiu do nosso esforço conjunto. O apartamento é meu! Ela gritou, a voz ficando aguda. Está no meu nome! Ah, sim, está. Mas as parcelas? As parcelas que o Augusto pagava religiosamente todo dia 5. Adivinhe? Não foram pagas este mês. E nem serão no próximo. E, curiosamente, eu descobri que o contrato tem uma cláusula de retomada bem agressiva em caso de inadimplência, já que foi feito por uma financeira ligada ao banco, onde eu agora sou a cliente preferencial.
Laura olhou para Augusto, exigindo uma explicação. Augusto, do que ela está falando? Paga a droga do apartamento. Augusto passou a mão pelos cabelos, raleando, desesperado. Eu não tenho como pagar agora, Laura. Ela limpou tudo. 800.000 reais, Laura. Ela sumiu com tudo. Laura arregalou os olhos. O valor a atingiu como um tapa. Ela se virou para mim novamente, mas agora o desprezo estava misturado com incredulidade. Você roubou o dinheiro dele? Você é uma ladra. Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Ela pegou o celular da bolsa de grife. Uma bolsa que custava o equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador comum, paga com o nosso dinheiro. E começou a discar. Faça isso, eu disse, cruzando os braços. Ligue para a polícia. E aproveite para explicar por que você, que se diz consultora, recebe mensalmente 15.000 reais da empresa do meu marido sem nunca ter emitido uma nota fiscal de serviço real. Isso se chama desvio de verba, Laura. Lavagem de dinheiro. Sonegação. Eu tenho as planilhas. Tenho os registros. Se a polícia entrar nessa casa, Augusto sai algemado por fraude empresarial e você sai como cúmplice e amante que se beneficiava de ilícitos. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. O celular de Laura ficou suspenso no ar. Ela olhou para Augusto e ele estava pálido como cera. Ele sabia que eu estava certa. As manobras criativas que ele fazia na empresa, usando Laura como laranja para drenar recursos e evitar impostos, eram o segredo sujo deles. Você não faria isso, Augusto sussurrou. Você destruiria a empresa. A sua fonte de renda também. Minha fonte de renda? Caminhei até a mesa de centro e peguei uma pasta que eu havia deixado preparada. Augusto, querido, você sempre me chamou de burra. Disse que eu não entendia de finanças. Mas você se esqueceu de que, antes de casar com você, eu trabalhava no escritório do meu pai. Eu aprendi a ler balanços antes de aprender a cozinhar o seu risoto. Abri a pasta e joguei sobre a mesa as cópias dos documentos. Eu já retirei a minha parte. O que resta na empresa são dívidas e passivos trabalhistas que você acumulou. E quanto à nossa casa? Fiz uma pausa dramática, olhando para as paredes altas, para o lustre de cristal. Vocês dois precisam sair. Agora. O quê? Os dois disseram em uníssono. Esta casa, expliquei como se falasse com crianças lentas, foi comprada com a herança da minha avó, dada como entrada. O restante foi financiado. Mas, há 5 anos, quando você, Augusto, estava com medo daquele processo trabalhista gigante. Lembra? Você passou a escritura para o meu nome e fez um documento de doação de usufruto vitalício para mim, para proteger o patrimônio. Você achou que era esperto blindando a casa contra seus credores. Mas você se esqueceu de desfazer isso. A casa é minha. Legalmente, documentalmente, inteiramente minha. Augusto cambaleou para trás e caiu sentado no sofá. Ele se lembrava. Ele tinha feito aquilo em um momento de pânico, orientado por um advogado que agora, provavelmente, riria da estupidez dele. Você não pode nos expulsar. Laura tentou argumentar, mas a voz dela tremia. Nós temos direitos. União estável. Posse. Você não tem direito a nada aqui, sua parasita. Cortei-a, elevando a voz pela primeira vez. O som da minha raiva ecoou pelas paredes. Você é uma intrusa. E você, Augusto, é um hóspede indesejado que agrediu a proprietária ontem à noite com ameaças. Se vocês não saírem em 10 minutos, eu chamo a segurança do condomínio e mostro o boletim de ocorrência que registrei online nesta madrugada por violência psicológica e ameaça. Boletim de ocorrência? Augusto levantou a cabeça. Você registrou um BO contra mim? Ameaça à integridade física e patrimonial. E com os áudios de vocês planejando me deixar na rua e me internar, qualquer juiz vai me dar uma medida protetiva antes do almoço. Vocês querem pagar para ver? Querem sair daqui no camburão da polícia ou no carro de luxo, que, aliás, está com o busca e apreensão agendado pelo banco porque eu parei de pagar o seguro que era com a garantia do financiamento? Laura olhou para Augusto com um ódio que, minutos antes, era direcionado a mim. Você disse que ela era estúpida! Ela gritou, batendo com a bolsa no braço dele.
Você disse que ela não sabia nem ligar o computador. Você mentiu para mim, Augusto. Você disse que era rico, que mandava em tudo. Olha para você agora. Um frouxo dominado por essa mulherzinha. Cale a boca, Laura! Augusto berrou, levantando-se. A culpa é sua. Você que ficou me pressionando para gastar, para viajar. Se não fosse a sua ganância, ela nunca teria desconfiado. Eu assisti a cena com um prazer frio. Eles estavam se devorando. Os ratos, quando encurralados, atacam uns aos outros. 10 minutos, repeti, olhando para o relógio de parede. 9 agora. Sugiro que peguem apenas o essencial. O resto eu mando doar para a caridade. Roupas, sapatos, os tacos de golfe, tudo. Augusto me olhou com lágrimas nos olhos. Lágrimas de impotência. Wanda, por favor. Ele mudou o tom, tentando apelar para a minha piedade. Vamos conversar. Nós somos casados há 20 anos. Você não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Eu estava confuso. A Laura, ela me manipulou. Ela fez minha cabeça. Eu te amo, Wanda. Você é a mulher da minha vida. Laura engasgou de indignação ao ouvir aquilo. Seu canalha mentiroso! Ela gritou. Ontem mesmo você disse que ela tinha cheiro de naftalina. E você, Augusto? Eu disse, ignorando o teatro dele. Fede a traição e covardia. Não existe nós. Existe eu e o meu futuro. E você não faz parte dele. Saiam da minha casa. Ele viu nos meus olhos que não havia brecha. Não havia a Wanda complacente que perdoava os atrasos, as grosserias, as humilhações disfarçadas de piadas. Aquela mulher tinha morrido na noite anterior, sufocada por um fio de cabelo louro no travesseiro. Eles subiram as escadas correndo, trocando insultos pelo caminho. Ouvi barulhos de gavetas sendo abertas e fechadas com violência, coisas caindo no chão. Fiquei na sala, imóvel, como uma estátua da justiça. 10 minutos depois, eles desceram. Augusto carregava 2 malas de viagem estufadas. Laura tinha várias sacolas de grife nos braços, tropeçando nos próprios saltos. Isso não acabou, Wanda. Augusto ameaçou ao passar pela porta, mas a voz não tinha força. Era o sussurro de um homem derrotado. Eu vou contratar os melhores advogados. Vou tirar cada centavo de você. Com que dinheiro, Augusto? Perguntei suavemente. Com os 32 centavos da sua conta? Boa sorte. Laura parou na porta e virou-se para mim. O rosto dela estava manchado de rímel borrado. Você vai pagar por isso. Você vai morrer sozinha, velha e amarga nessa casa enorme. Antes sozinha do que mal acompanhada por uma víbora e um traidor, respondi, e fechei a porta na cara deles. O som da fechadura trancando foi o som mais doce que já ouvi. Caminhei até a janela e observei através da cortina. Eles estavam na calçada. Augusto tentava abrir o porta-malas do SUV, mas o carro não respondia à chave presencial. Sorri. Eu havia bloqueado o acesso digital do veículo pelo aplicativo 5 minutos antes, alegando roubo. Vi Augusto chutar o pneu do carro, gritando de frustração. Laura jogou as sacolas no chão, no meio da rua, e começou a gritar com ele, gesticulando freneticamente. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. O espetáculo estava completo. A humilhação privada tinha se tornado pública. O grande empresário e sua amante modelo, barrados na própria calçada, com as malas na mão e o carro travado. Peguei meu celular e disquei para uma portaria. Bom dia, seu Jorge. Aqui é a dona Wanda. Sim, tudo bem. Olha, houve um incidente aqui. O Augusto perdeu a cabeça e eu precisei pedir para ele sair. Ele e uma visita. Eles estão na calçada fazendo escândalo. O senhor poderia, por gentileza, pedir para a Ronda Tática acompanhá-los até fora do condomínio? Eles não têm autorização para reentrar. Ah, e chame o guincho para o carro dele, por favor. Parece que está com defeito eletrônico e está bloqueando a minha saída. Desliguei. Assisti enquanto a segurança do condomínio chegava. 2 homens grandes e uniformizados abordaram Augusto. Ele tentou argumentar, apontou para a casa, apontou para o carro. Os seguranças balançaram a cabeça negativamente. Eles conheciam as regras.
A titular da residência mandou, eles obedeciam. Laura tentou usar seu charme com um dos seguranças, mas ele nem piscou. Eles foram escoltados, a pé, arrastando as malas pelo asfalto quente, até a portaria, sob os olhares curiosos de toda a vizinhança. O carro ficou lá, um monumento inútil à vaidade de Augusto, esperando o guincho. Eu estava sozinha. A casa estava silenciosa novamente. Mas agora, o silêncio não era opressor, era libertador. Fui até a cozinha e joguei o resto do café na pia. Eu precisava de algo mais forte. Um brinde. Mas antes, havia mais uma peça para mover. A vingança financeira e habitacional estava feita. Faltava a vingança social e profissional definitiva. Sentei-me no escritório de Augusto. Liguei o computador dele. Ele, em sua arrogância, nunca deslogava o e-mail pessoal da máquina de casa. Quem teria interesse na minha vida? Ele dizia. Bem, eu tinha. Abri a lista de contatos. Selecionei todos: investidores, parceiros de negócios, clubes de golfe, amigos da sociedade, parentes distantes. Escrevi um e-mail simples. O assunto era Comunicado de reestruturação pessoal e profissional. No corpo do e-mail, anexei um único arquivo de áudio, aquele em que ele chamava os investidores de velhos idiotas que assinam qualquer coisa, e onde Laura ria, dizendo que estava dando o golpe do baú no otário. Sim, eu tinha essa gravação também, de um jantar em que deixei meu celular gravando debaixo do guardanapo enquanto fui ao banheiro. Escrevi apenas: Prezados, para a transparência das nossas relações, segue áudio que elucida o caráter e as intenções de Augusto Mendes e sua sócia Laura em relação aos seus parceiros e familiares. Atenciosamente, Wanda. Respirei fundo. O dedo pairou sobre o botão Enviar. Se eu apertasse aquele botão, Augusto nunca mais conseguiria fechar um negócio nessa cidade. Ele seria um pária. Laura seria queimada socialmente. Eles não teriam onde cair mortos. Lembrei-me do fio de cabelo louro. Lembrei-me de como ele me chamou de inútil. Lembrei-me dos anos de negligência, das noites chorando baixinho para não acordá-lo. Apertei Enviar. A barra de progresso correu rápida. Mensagem enviada. Fechei o laptop. Agora, eles não tinham casa, não tinham dinheiro, não tinham carro e não tinham reputação. Eles estavam nus diante do mundo. Mas a jornada deles ao inferno ainda tinha escalas. Eu sabia que eles tentariam revidar. Augusto era orgulhoso demais para aceitar a derrota. Ele viria atrás de mim, e eu estaria esperando. Fui até o cofre atrás do quadro no escritório. Abri com a combinação que só eu sabia. A data do nosso primeiro beijo. Uma ironia que ele nunca perceberia. Dentro, havia os documentos originais da empresa dele. As ações ao portador que o pai dele deixara. Documentos antigos, da época da fundação, que valiam milhões e que davam ao portador poder total de veto. Augusto achava que esses papéis tinham se perdido na mudança, 10 anos atrás. Ele sempre foi desorganizado. Eu os guardei. Peguei os papéis. Eles eram a minha arma final. Se ele tentasse qualquer manobra legal, eu dissolveria a empresa e venderia os ativos para o maior concorrente dele, um homem que odiava Augusto e que pagaria qualquer preço para vê-lo na sarjeta. O telefone fixo tocou. Deixei tocar 3 vezes. Atendi. Era a mãe dele, Dona Célia. Wanda! Ela gritou do outro lado da linha, a voz estridente. O Augusto acabou de me ligar de um telefone público. Ele disse que você ficou louca, que roubou tudo, que expulsou ele de casa. Que absurdo é esse, minha filha? Você quer que eu vá aí dar um jeito em você? Bom dia, Dona Célia, respondi, com uma doçura gelada. O Augusto esqueceu de te contar a parte em que ele planejava me internar e gastar o dinheiro com a amante? Ou a parte em que ele chama a senhora de velha gaga que demora a morrer, nas gravações que eu tenho? O silêncio do outro lado foi sepulcral. Ele nunca diria isso. Ele é meu filho. Eu enviei o áudio para o seu e-mail, Célia. Escute. E depois, se a senhora ainda quiser dar um jeito em mim, lembre-se de que a casa onde a senhora mora está no nome da empresa. Aquela mesma empresa que agora está sob auditoria,
devido às fraudes do seu filho. Se eu fosse a senhora, começaria a fazer as malas também. Só por precaução. Desliguei o telefone na cara da minha sogra. A mulher que me humilhou por 20 anos, criticando minha roupa, minha comida, meu peso. Senti uma onda de adrenalina. Eu estava queimando as pontes, os barcos e o porto inteiro. Subi para o quarto. O fio de cabelo louro ainda estava no envelope, na mesa de cabeceira. Peguei-o. Fui até o banheiro e o joguei no vaso sanitário. Dei a descarga. Assisti a água levar embora aquele vestígio de traição. Foi então que ouvi um estrondo lá embaixo. Vidro quebrando. Alguém tinha atirado uma pedra na janela da sala. Corri para o parapeito. Augusto estava lá embaixo, na rua, com o rosto transtornado de ódio. Ele tinha voltado. E não estava sozinho. Havia algo na mão dele. Algo metálico que brilhava ao sol. Ele não ia aceitar a derrota pacificamente. A besta estava ferida e encurralada, e agora ela queria sangue. O estrondo do vidro estilhaçado ainda reverberava na sala quando eu vi Augusto erguer o braço novamente. O objeto metálico na mão dele era a chave de roda do carro, aquela mesma que ele jamais soube usar quando o pneu furava na estrada e eu tinha que chamar o seguro. Agora, ele a empunhava como uma clava, o rosto distorcido em uma máscara de ódio puro. "Abre essa porta, sua desgraçada!" Ele berrou, a voz rasgando a tranquilidade do bairro nobre. "Eu vou te matar! Você roubou minha vida! Eu não recuei!" Do alto da varanda do meu quarto, eu o observava como um imperador assiste a um gladiador ferido e condenado na arena. A vizinhança inteira já estava nas janelas. Celulares estavam apontados para ele. Augusto, o homem que vivia de aparências, estava dando o show final de sua própria decadência. Apertei o botão do interfone, que se conectava à caixa de som do portão. Minha voz saiu amplificada, calma e soberana, ecoando pela rua. "Augusto, você acabou de cometer invasão de domicílio, dano qualificado e ameaça de morte diante de testemunhas. A polícia está a 2 minutos daqui. Sugiro que você largue essa ferramenta no chão e coloque as mãos na cabeça, a menos que queira adicionar resistência à prisão na sua lista de crimes." "Eu não tenho medo da polícia!" Ele gritou, cuspindo as palavras. "Eu sou Augusto Mendes. Eu construí tudo isso. Você é só uma parasita que eu alimentei por 20 anos. Uma velha sem talento, sem brilho, que eu deveria ter trocado muito antes. Você fede a fracasso, Wanda." As palavras dele, projetadas para me ferir, agora batiam no meu peito blindado e caíam no chão. Velha. Sem brilho. Fracasso. Eram os últimos cartuchos de um homem que já não tinha munição real. As sirenes soaram na esquina. O som agudo cortou o ar, e pela primeira vez vi o medo real nos olhos dele. Ele olhou para a chave de roda na mão, depois para a janela quebrada e finalmente para mim. "Wanda!" Ele começou, o tom mudando drasticamente para um desespero patético. "Manda eles irem embora. Diz que foi uma briga de casal. Por favor. Se eu for preso, a empresa... Os investidores... Os investidores já receberam meu e-mail, Augusto?" Respondi, apoiando as mãos no parapeito de mármore. "E quanto a ser uma briga de casal? Desculpe, mas meu marido morreu ontem à noite, quando encontrei aquele fio de cabelo loiro. O homem aí embaixo é apenas um estranho vandalizando minha propriedade." 2 viaturas frearam bruscamente em frente ao portão. 4 policiais desceram com armas em punho. "Largue a arma! No chão! Agora!" Vi Augusto, o homem que se achava um deus intocável, ser jogado contra o asfalto quente. Vi o rosto dele ser pressionado contra a sujeira da rua. Vi as algemas de metal frio fecharem-se em torno dos pulsos, que horas antes seguravam taças de cristal. Ele gritava que era um mal-entendido, que eu era louca, que ele tinha advogados. Mas ninguém ouvia. Ele foi arrastado para o banco de trás da viatura como um criminoso comum. Laura, que assistia a tudo da calçada, tentou correr. Ela tentou se misturar aos curiosos, cobrindo o rosto com a bolsa. Mas eu não ia permitir que ela escapasse ilesa. "Policial!" gritei lá de cima. "Aquela mulher de vestido vermelho, ela é cúmplice. Ela estava no carro dando cobertura e incentivando a invasão." Um dos policiais interceptou Laura.
Ela começou a gritar histérica. Me solta! Eu não fiz nada! Eu sou uma vítima! Esse louco me enganou! Eu não conheço ele! Eu não conheço ele! A frase flutuou até mim, doce como mel. Augusto, dentro da viatura, ouviu a amante renegá-lo no primeiro sinal de perigo. Eu vi a silhueta dele bater a cabeça contra o vidro, uivando de raiva. Eles foram levados. A rua ficou em silêncio. Desci, tranquei todas as portas, ativei o alarme e me servi de uma taça de vinho. O primeiro ato estava concluído. Mas a vingança, a verdadeira vingança, é um prato que se come frio e em etapas. Eu precisava garantir que eles nunca mais se levantassem. 3 semanas depois. A queda de Augusto foi vertiginosa. Com o escândalo da prisão e o áudio vazado para os investidores, o conselho da empresa convocou uma reunião de emergência para destituí-lo. O que Augusto não sabia, e que eu guardei como meu trunfo final, eram aquelas ações ao portador que resgatei do cofre. Compareci à reunião do conselho. Entrei na sala de reuniões vestida com um terninho branco impecável, a própria imagem da serenidade. Os sócios de Augusto, homens que sempre me ignoraram nos jantares, levantaram-se para me cumprimentar. Eles estavam apavorados com a repercussão negativa. Senhores, comecei, colocando os documentos antigos sobre a mesa de mogno. Como detentora majoritária das ações preferenciais, com direito a veto, que meu sogro, em sua sabedoria, deixou sob minha guarda, eu voto pela expulsão imediata de Augusto Mendes da presidência e do quadro societário, sem direito à indenização, por justa causa baseada em gestão fraudulenta e danos à imagem corporativa. Foi uma execução sumária. Augusto, que estava presente por videochamada direto de um quarto de hotel barato, já que eu havia bloqueado o acesso dele às contas e ele pagou a fiança com a ajuda de um amigo que logo depois lhe virou as costas. Tentou protestar. Wanda, você não pode fazer isso. Essa empresa é minha vida, é o legado do meu pai. O legado do seu pai era a honra, Augusto, respondi, olhando para essa câmera. Você vendeu isso por uma aventura barata e por ganância. A empresa agora está sob nova direção, a minha. E a primeira medida da nova gestão é auditar todas as notas fiscais emitidas para da empresa de consultoria da senhorita Laura. Ele ficou mudo. A tela ficou preta quando o presidente do conselho encerrou a chamada. Augusto estava oficialmente desempregado, sem patrimônio e sob investigação. Mas ainda faltava Laura. Descobri, através de meus contatos, que ela estava tentando vender seus bens para manter as aparências. Ela havia sido despejada do apartamento financiado 3 dias após o escândalo estourar. Agora, ela estava morando de favor na casa de uma prima distante, na periferia da cidade, dormindo em um sofá-cama quebrado. Fiquei sabendo que ela levaria suas bolsas de grife e joias para um brechó de luxo no centro da cidade, na tentativa de levantar dinheiro rápido. Eu estava lá quando ela chegou. Eu estava sentada em uma poltrona de veludo na loja, tomando chá, quando Laura entrou. Ela parecia 10 anos mais velha. O cabelo loiro estava com a raiz escura aparecendo, sem o brilho artificial de antes. As roupas estavam amassadas. Ela carregava 3 bolsas grandes, tentando manter a postura altiva, mas seus olhos denunciavam o pânico da miséria. Quando ela me viu, parou. O ódio reacendeu em seus olhos, mas foi rapidamente substituído por medo. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, apertando as bolsas contra o peito. Veio rir de mim? Vim fazer compras, respondi calmamente. E vi que você trouxe mercadoria. Ela colocou as bolsas no balcão da avaliadora. A dona da loja, uma conhecida minha, olhou para as peças com desdém. Essas bolsas estão bem gastas, querida. E esta aqui? É uma réplica, não é? É original? Laura gritou, ofendida. O Augusto me deu. Ele comprou em Paris. O Augusto comprou no camelô da esquina, Laura. Intervi, levantando-me. Ele nunca gastaria 5.000 euros em você quando podia te enganar com uma falsificação de R$ 200. Ele sempre foi pão duro com quem não importava. Laura olhou para a bolsa, depois para mim, as lágrimas de humilhação escorrendo pelo rosto maquiado de forma grosseira. Eu preciso do dinheiro. Ela soluçou, perdendo toda a arrogância. Wanda,
Por favor, eu estou sem nada. Aquele desgraçado acabou com a minha vida. Eu não tenho onde morar. Estou devendo para gente perigosa. Que pena, disse, sem sentir um pingo de compaixão. Talvez você devesse tentar trabalhar. Ouvi dizer que estão contratando faxineira no prédio onde eu moro. Mas exigem atestado de antecedentes criminais e referências de honestidade. Acho que você não se qualifica. Virei-me para a dona da loja. Não compre nada dela. Se você comprar, eu retiro meu investimento na sua loja amanhã mesmo. A dona da loja recolheu as bolsas de Laura e as empurrou de volta. Sinto muito, não temos interesse. Por favor, retire-se. Laura teve que recolher suas coisas sob o olhar de desprezo dos clientes e sair para a rua chuvosa. Eu a vi pela vitrine, parada na calçada, chorando, enquanto a água da chuva estragava a única roupa boa que lhe restava. Ela era finalmente insignificante. O golpe final meses se passaram. Eu reformei a casa inteira. Tirei cada vestígio da presença de Augusto. As paredes agora eram claras, as cortinas leves. O ar circulava. Numa tarde de terça-feira, o interfone tocou. Olhei na câmera. Era ele. Augusto estava irreconhecível. Magro, com a barba por fazer, vestindo um terno que parecia 2 números maior. Provavelmente porque ele havia emagrecido muito devido ao estresse e à má alimentação. Ele segurava um envelope pardo. Wanda, sou eu. Por favor, só me escuta. 5 minutos. Eu poderia ter ignorado, mas eu queria ver o fim. Abri o portão de pedestres e o esperei na porta principal. Não o convidei para entrar. Ele parou no capacho, sem ousar pisar no mármore do hall. O cheiro dele era de cigarro barato e desespero. O que você quer, Augusto? Eu vim te pedir perdão, ele disse, a voz trêmula. Ele tentou olhar nos meus olhos, mas não conseguiu sustentar o olhar. Eu errei, eu fui um idiota. A Laura, ela arruinou minha cabeça. Mas eu paguei, Wanda. Eu perdi tudo. Estou morando numa pensão imunda no centro. Como miojo todos os dias. Ninguém me contrata. Meu nome está sujo em todo lugar. E? Perguntei, impassível. E eu pensei, nós tivemos uma história. 20 anos. Você não pode ter esquecido tudo. Eu sei que, no fundo, você ainda tem um carinho por mim. Eu estou disposto a mudar. A começar do zero. Eu aceito qualquer coisa. Posso cuidar do jardim. Posso ser seu motorista. Qualquer coisa para sair daquela miséria. Ele estava se humilhando. O grande Augusto Mendes, implorando para ser empregado da esposa, que ele chamava de inútil. Você quer um emprego? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Os olhos dele brilharam com uma fagulha de esperança. Sim, sim, Wanda. Eu faço o que você quiser. Eu serei o melhor funcionário que você já teve. Sorri. Um sorriso lento e cruel. Augusto, você se lembra da sua mãe? Dona Célia? Ele franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. A mamãe? O que tem ela? Ela não fala comigo Desde que você mandou aquele áudio. Ela disse que eu sou uma vergonha. Pois é. A dona Célia esqueceu de pagar o IPTU da casa dela por 5 anos seguidos. A casa foi para leilão na semana passada. Augusto arregalou os olhos. Leilão? Meu Deus, ela vai ser despejada? Ela é idosa. Não se preocupe, tranquilizei-o. A casa foi arrematada. Por mim. Ele abriu a boca, chocado. Você comprou a casa da minha mãe? Comprei. E como nova proprietária, decidi que o imóvel precisa de uma reforma total. Dona Célia recebeu a ordem de despejo hoje pela manhã. Ela tem 48 horas para sair. Augusto caiu de joelhos. Ele agarrou a barra da minha calça, soluçando. Wanda, pelo amor de Deus! Ela é minha mãe! Para onde ela vai? Você não pode fazer isso! Você não é esse monstro! Chutei a mão dele para longe da minha roupa. Eu não sou um monstro, Augusto. Eu sou a consequência. Sou o resultado de 20 anos de desprezo. Você queria que eu fosse intelectual? Pois bem, estudei a lei. Você queria que eu fosse forte? Aqui estou eu, destruindo meus inimigos. Onde nós vamos morar? Ele chorou, a cara enfiada nas mãos sujas. Nós vamos virar mendigos. Eu tenho uma sugestão.
disse, tirando um papel do bolso. Era um panfleto. Tem um albergue municipal que abriu do outro lado da cidade. Dizem que a sopa é razoável. Mas cheguem cedo, a fila é grande. Joguei o panfleto no chão, ao lado dele. Agora, saia da minha propriedade. Se eu te ver aqui de novo, ou se ver a sua mãe rondando meu bairro, eu mando prender os dois por vadiagem e perturbação. Wanda! Ele sussurrou, o nome saindo como um último suspiro de vida. Adeus, Augusto, e leve o seu talento com você. Fechei a porta, tranquei. Caminhei até a cozinha, onde o jantar estava sendo preparado pela minha nova chefe particular. O cheiro de ervas frescas e vinho branco preenchia a casa. Sentei-me à cabeceira da mesa, sozinha, mas completamente preenchida por uma paz que eu não sentia há décadas. Peguei meu celular. Havia uma notificação do banco. Os rendimentos do mês tinham caído. O valor era mais do que Augusto ganhava em um ano inteiro de trabalho honesto. Lembrei-me do fio de cabelo louro. Aquele fio frágil que quase me destruiu, mas que acabou servindo como o pavio para a minha libertação. Eles estavam na rua. Eles estavam sem nada. Eles imploraram e foram rejeitados. A humilhação deles era absoluta, pública e irreversível. Eu ergui minha taça para a sala vazia e silenciosa. A Wanda, brindei. A única que restou de pé. Tomei um gole longo e saboroso. A vida, finalmente, tinha o gosto que eu merecia. Gostou dessa história de vingança implacável? Se você sentiu a alma lavada com a virada da Wanda, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer nossa comunidade e compartilhar este vídeo com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima história!